Continuando nossa saga de matemática financeira, vamos pro primeiro então, falou? Eu vou começar a colocar coloridinho, que nem eu faço nas minhas lousas. Juro simples. Ok? Então, a gente tem aí o juros simples em cada uma das nossas funções aí. Tá, o que seria o juros simples? Então, como a gente viu alguns termos anteriores, então agora eu já posso escrever algumas fórmulas aqui, tá bom? Então, o juros simples, ele seria simplesmente, ele só vai incidir em cima do capital, tá? Que você investiu. Então, como é que funciona a brincadeira? Então, para a gente calcular esse juro, tá? Então, o juro seria o quê? Seria o capital vezes o quê? O índice, né? A taxa de juros vezes o tempo. Ele não é tão utilizado, certo? Geralmente é utilizado por agiota, isso eu sei, beleza? E geralmente acaba sendo o que, né? Então, por exemplo, outra coisa, montante, né? Então, isso é uma das fórmulas aí que a gente tem como principal. Às vezes sai reto esses meus negocinhos aqui, às vezes não, porque vai no olho mesmo. E aí a gente também tem a questão da montante, tá? A montante no juros simples, ela é dada como? O que é a montante, né? A montante nada mais é que o capital mais os juros. Se o capital mais os juros é a montante, então a gente pode fazer a substituição desses juros aqui por essa fórmula. Necessariamente a gente vai ter então capital é mais o quê? C vezes I vezes T. Como a gente tem dois termos aqui iguais, né? A gente vai colocar em evidência para ficar mais fácil, a gente não ficar repetindo toda hora o mesmo valor. Então a gente tem que montante, certo? De um determinado investimento em juros simples, seria o quê? Seria o C, tá? Que está em evidência, então vou tirar. Então, na verdade, quando a gente põe em evidência, é como se depois a gente fizesse a distributiva e desse o mesmo valor. Então, é como se eu estivesse dividindo esse termo e esse termo por C. Então, esse termo dividido por C vai dar 1, tá? Porque quando eu fizer a distributiva aqui de novo, vai dar o C. Mais o que? I vezes T. Que é a mesma coisa, se eu multiplicar esse daqui, a gente tem o valor bonitinho aí das nossa montante, tá bom? Eu vou colocar um exemplo só para a gente ter ideia de como faz a aplicação. Então, por exemplo, sei lá, uma empresa qualquer aí, ela emite, vamos por um exemplo, tá bom? Eles emitem um valor de praticamente aí, um boleto bancário, tá? De 1.250 é o boleto, ok? Tá. Se 1.250 o boleto, e aí tipo assim, todo boleto ele tem um dia para ser pago, né? Quem me dera, né? Não ter um monte de boleto para não pagar no dia. Então, seria ótimo, o mundo seria muito mais maravilhoso. Mas, os bancos fazem isso, né? Eles vão cobrar. Então, o que ele faz? Essa é a taxa de juros que ele vai cobrar. Então, por exemplo, o boleto não for pago na data de vencimento, por exemplo, ele incidirá uma taxa de 0,7 ao dia. Então, 0,7% ao dia. Aquele negócio que aparece no boleto lá embaixo quando vence, tipo, o caixa não receber e tem um outro negócio lá embaixo que recebe, moradia, entendeu? Tipo, acrescentar tanto, não é isso? E depois acrescentar moradia. O moradia seria isso, tá bom? Então vamos imaginar que o boleto, ele venceu aí dia 12. Pensa assim? 11. Dia 11, vamos pegar aqui mais próximo da data que eu estou fazendo o vídeo. 11/3, tá bom? Aí a gente vai pagar hoje, que é o dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 22/3, tá? É óbvio que eu já não ia pagar hoje, por quê? Porque hoje é domingo, beleza? Então você ia pagar amanhã. Então, necessariamente até às 10 horas, que o banco também tem essa brincadeira. Então, se a gente for pensar, seria, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos ter que pagar no dia 23. Então, vamos
supor que a gente pague no dia 23, beleza? Então, sendo dia 23 o dia do pagamento, então quer dizer que foram 12 dias transcorridos, beleza? Se foram 12 dias transcorridos, então quanto que eu vou ter que pagar nesse boleto? Então a gente pode calcular primeiro, o juro que eu vou calcular seria em cima do 7%, né? Esse 0,7% ao dia. Entretanto, eu não vou pagar só o juro, eu tenho que pagar o boleto. Então, o valor final que você tem, por exemplo, no boleto quando você atrasa, é a montante. Isso é a montante de um valor de juros simples. Então, por exemplo, o montante seria o quê? 1.250, certo? 1 mais. Qual é a taxa de juro? Taxa de juro de 0,7%. Se aqui já tem uma vírgula, o porcento faz você aumentar duas casas decimais. Então, se eu já tenho uma casa decimal, vou ter que ter 3. Então, 0,007. Ok. Qual é o tempo que eu atrasei? Como esses juros, certo? Essa taxa de juros é ao dia, então eu vou fazer vezes 12, ok? Fazendo isso, né? Vamos fazer um tempo de 12 dias. Então a gente tem aí M é igual 1.250, certo? 1 mais o 0,07 vezes 12, certo? Que vai dar um total de 0,084, beleza? E aí a minha montante ela vai ser de quanto? Somando-se ali então, tá vendo? Ó? O que representa esse 1,084? Esse 1 ele representa o capital, é o quanto valia o quê? É como se fosse isso daqui, ó. É isso, na verdade, né? É o capital que você está inserindo os juros, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai pagar ele, certo? Mais os juros que ele gerou por dia, moradia. Então, nesse caso, a gente tem um boleto final, né? No valor de 1.355 dias, beleza? Agora eu não lembro se você paga, tipo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu não sei se acho que você paga o dia, se eu não me engano, tá? Mas um dia mais, um dia menos, já tá atrasado mesmo, você se lascou. Então, nesse caso aqui, a gente tem o valor do boleto atualizado, que é o valor que você vai pagar lá no caixa. Geralmente, quando você faz esse pagamento, hoje em dia dá para você pagar boleto atrasado no próprio banco. Então eles acabam pegando o código de barra e aí ele atualiza os juros que aquele boleto está dando, tá? Então, às vezes não precisa nem calcular isso, mas é bom vocês saberem como faz o cálculo, né? Porque vai que tem algum... Tudo bem que a gente não olha, né? Mas vai que o programa está calculando errado e você se lasca todinho, beleza? Então, esse seria o vídeo de juros simples. O próximo vai ser de juro composto. Valeu, galera. Obrigado.